eu acho que é interessante a gente falar agora sobre as políticas sociais, né? Sim. Que é o ponto, assim, mais notório na campanha, o ponto de discussão, assim, bem importante. E sobre o que foi feito até agora, né? Uma das coisas que são bem relevantes é a questão dos ministérios, assim. A ampliação dos ministérios de direitos humanos, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Mulher, o Ministério dos Direitos Humanos. Você falou muito bem no início, né? A gente tem hoje 11 mulheres como ministras, 11 pessoas declaradas negras como ministros. Então, houve uma ampliação nesse sentido. Muita gente da própria direita diz que o Lula 3 tá mais à esquerda do que os anteriores Lulas, né? Então, aí um caminho para questões sociais importantes. Além disso, houve uma manutenção do Bolsa Família a R$ 600, né, que é o Auxílio Brasil, a gente já citou isso. E projetos antigos do Lula parecem estar voltando, né? O Minha Casa Minha Vida, que já é também uma das MPs que eu citei agora. E ele tem falado agora, recentemente, de PAC, né? De Programa de Aceleração do Crescimento, que era bastante controverso à época, porque o PAC era um programa, para quem não lembra, ou é muito jovem, era um programa de investimentos em infraestrutura, nas cidades, e infraestrutura, recapeamento de estrada, e ele foi muito criticado porque são obras, muitas delas que pararam no meio, ou obras que duravam 10 anos para ficarem prontas, por Ou que exemplo. tiveram polêmicas com empreiteiras, né? Não, é Escândalos e exatamente tal. isso. A transposição do São Francisco é uma obra do PAC, que não ficou pronta, só ficou pronta agora com o governo Bolsonaro, né? Então, a volta do PAC, a questão do Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família. Então, o Lula tá caminhando para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, é um problema porque isso mexe com a economia. E aí, como cumprir todas as promessas de vou levar educação, saúde, voltar o Brasil, tirar o Brasil de novo do mapa da fome, como eu já fiz anteriormente. O brasileiro vai ter que fazer as 3 refeições por dia, pelo menos. E como Picanha e fazer. cerveja? Picanha e cerveja, promessas todas sociais. E como se fazer isso sem furar o teto, né? Porque existe um teto, existe uma questão fiscal. O Brasil vem numa crise, como você disse, a época que ele pega o primeiro governo lá em 2002, o Brasil estava vivendo um momento de auge das commodities, veio de um governo mais organizado, né? O FHC não vinha de uma grande crise econômica mundial, como a gente vive hoje, os países não estão crescendo. Tem banco quebrando nos Estados Unidos agora, o Credit Suisse na Suíça quebrou. Então, O Silicon Valley. o Silicon Valley. Então, o mundo vive hoje um momento mais difícil e o Brasil vem de uma crise econômica grande, rombos nas contas internas. Então, como fazer todo esse projeto social sem mexer com a economia, sem furar a bolha, né? Eu acho que é importante falar um pouco sobre isso, né? Cara, eu acho que é muito legal puxar isso aí da questão fiscal agora, que a gente vai publicar esse episódio no dia dos 100 dias do governo Lula. Sim. Talvez a gente já tenha algum documento, né, dizendo sobre isso, mas a gente teve recentemente a data de hoje, né, ou seja, no finalzinho agora de março, né, a gente teve uma entrevista do Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda, falando sobre a âncora fiscal, o marco fiscal, o arcabouço fiscal, cada um chama de um jeito diferente, que é a nova regra de gastos, né, que se propõe para substituir o antigo teto de gastos. Só para a galera entender aí, quem não está ligado nisso, o teto de gastos ele foi instituído lá na época do governo Temer, né, para daquele tampão ali depois do impeachment da Dilma, para valer a partir do governo Bolsonaro em 2019. Só que em 2019 ele já não valeu por uma série de gambiarras que foram feitas, né, dentro do governo. Não, porque é início de governo, que a gente tem que fazer os projetos, investimentos e tal. Em 2020 começou a pandemia e começou a necessidade de um auxílio emergencial que também furou o teto. Em 2020/21 começou-se uma polêmica enorme sobre um possível impeachment do Bolsonaro, naquelas polêmicas lá ligadas à questão da vacina, a participação em atos antidemocráticos e tal. Então, cara, houve uma reforma ministerial que deu muito poder ao centrão, aos partidos tradicionais e tal. Isso foi gasto pra caramba de dinheiro com emenda, com orçamento secreto e tal. Então, essa questão fiscal, ela, durante o governo Bolsonaro, que tinha um cara como Paulo Guedes, né, liberal pra caramba, escola de Chicago e tal, na economia, ela, assim, muita gente que não gostava de algumas ideias do Bolsonaro diz ter votado no Bolsonaro pela questão econômica. E as circunstâncias ou não cumprimento de promessas, ou os dois, né, acabaram levando a um processo de não cumprimento do teto. Então a gente não tem
mas a lei está lá, mas ela não se executa, ela não se cumpre toda hora. O que tem mais exceção do que cumprimento, meu irmão, é uma regra que, como a gente diz aqui no Brasil, não pegou. Né? O teto de gastos, pra você entender, o governo não pode gastar mais do que ele arrecadou no ano anterior. Do que a inflação, né? Do que a inflação. Então, você não pode gastar mais do que o seu salário. Você não pode ganhar R$1.000 e gastar 1.500. E ao longo da história, o governo foi rompendo esse teto. Todos os governos, desde o Temer até agora, o Bolsonaro e agora o Lula. Eu acho que duas polêmicas sobre essa questão fiscal, acho que as duas principais polêmicas atuais são a autonomia do Banco Central, né, e a questão desse novo arcabouço fiscal, marco fiscal aí que o governo vai lançar. Então, o Haddad sinalizou em entrevistas agora de que ele vai... É basicamente um projeto em que 2023 se deixaria o governo gastar um pouco mais e manter um déficit, que já vem sendo mantido mesmo. E, em troca disso, zeraríamos o déficit em 2024 para ter um crescimento micro ali em 2025 e em 2026 começar a ter um déficit um pouquinho mais... Superávit, desculpa. Um crescimento um pouquinho mais robusto ali da conta despesa versus receita. O mercado reagiu bem a isso, né? Então acho que é uma âncora que tende a ser aprovada aí, tende a ser primeiro colocada em texto, né? Discutida e depois aprovada. E a segunda polêmica que eu queria falar é sobre a autonomia do Banco Central, né? Que foi uma coisa aprovada ainda na época do governo Bolsonaro e que, como funciona? A indicação da presidência do Banco Central, que é basicamente quem emite a nossa moeda, né? Que tem um poder enorme sobre como vai ser a trajetória da nossa economia, ela é dada agora no meio do mandato. E eu tenho um mandato de 4 anos. Então foi indicado lá pelo Bolsonaro / Paulo Guedes, né? Há 2 anos atrás, a presidência atual do Banco Central, e essa presidência vai até o final de 2024, ou seja, o presidente em exercício ele só pode mudar a presidência do Banco Central quando ele chega ao meio do mandato dele, o que é uma autonomia que, assim, muitos contestaram, primeiro por contestar que essa autonomia ela poderia, em algum momento, ser uma limitação para as ações do governo, mas principalmente por esse mandato cruzado, porque uma coisa é eu indicar um cara que vai dialogar comigo ao longo do governo, por mais que ele seja um cara que vai ter autonomia e depois eu não possa tirar ele de lá, como não pode, tudo bem. Mas quando você trepa um governo no outro nesse sentido e fica 2 anos para além, né? Se a pessoa que está no Banco Central tiver em desacordo com esse novo governo, você vai ter meio que um ruído durante esse início. Então, essa é uma polêmica que nessa questão fiscal ela também está muito forte hoje em dia. Acho que você ia falar agora, né? a grande briga dos dois, dele e do Campos Neto, né? Que é o presidente do Banco Central, é a questão da Selic de 13,75%, que é inviável dentro de um modelo que o Lula tem que estimular consumo e tal.